Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela manhã desse dia, porque mais uma vez aqui estamos nos encontrando ao redor da tua palavra e nós queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre a vida da pastora Laurilene, que vai nos conduzir na lição desta manhã. Unge a tua serva, Senhor, para que ela nos traga o alimento sólido da tua palavra. Mas nós oramos também, Senhor, por todos aqueles e aquelas que estão sofrendo nesses dias e que estão padecendo, Senhor, nos hospitais, nas casas de repouso, aonde quer que sejam, Senhor. E nos lembramos também dos profissionais de saúde que têm a difícil missão, a difícil tarefa nesta hora de sustentar aqueles e aquelas que estão padecendo. Que a tua graça, Senhor, se estenda sobre todos e todas, é o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Um número imenso, né, de gente morrendo. Bom, as dores todas que a gente está acompanhando aí pelo noticiário, né? A notícia boa da semana é que nós temos um bebezinho no grupo agora, né? Darlene virou vovó pela quinta vez, né? Não, quinta não, quarta vez. Quarta vez nasceu a filhinha, a netinha, né? Fala um pouquinho, Darlene, conta rápido. Catarina, não? Isso, tá tudo bem, a menininha tá bem, e estamos seguindo aí, né, com saudade, querendo se encontrar, e as dificuldades desse momento aí que dificultam um pouco tudo, mas está tudo bem, graças a Deus. E lembrando, para quem não sabe, que ela está lá na Alemanha, né? Não é aqui muito pertinho da gente. É Holanda, desculpa, né? Holanda, né? Então, mas enfim, tá tudo certo. Vamos lá então, pastora, fica com você a palavra, tá bom? Ok. Mais uma vez, muito obrigado aí por acolher, né, nesta manhã o meu estudo e que Deus nos abençoe, né? O bom de hoje é que a gente vai falar que é tudo pela fé. Então, aí vai ser tudo pela fé. Tudo que aprendermos será pela fé nesta manhã. E só falando com o Edivaldo antes, eu estou atrás se você tiver algum material que possa me ajudar, você ou outros também aqui no grupo, eu estou atrás de algumas coisas das mulheres na época da reforma, né? Então, a gente vai fazer em maio aí um trabalho, e aí eu preciso das mulheres da reforma, então estou indo atrás, né? O Odilon está me ajudando, alguma coisa assim, mas eu ainda preciso mais ainda, tá bom? Faz Hoje, contato, pastora, com a pastora Margarida, que ela pesquisa história de mulheres, ela deve ter material sobre isso. Sim, Luiz, ela me mandou a tese, porque ela está lá na assessoria com a gente, né? Então, ela me mandou a tese e o livro dela, né? E aí, então, o Odilon também me mandou algumas outras coisas, e aí, então, que a gente tiver, vai acrescentar aí para o nosso trabalho, tá bom? Mas obrigada, a Margarida ajudou bastante, né? Só não vou ler a tese dela toda, mas ela já me indicou as páginas, então vai ficar muito bom, sim, tá bom? Hoje a nossa lição é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em Jesus, que morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras.
Aí, então, o texto lido de 1 Tessalonicenses, que é o texto base da nossa lição, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Como a nossa lição já propõe, hoje nós vamos estudar, estamos estudando, né, em todo o tempo aí sobre a maturidade, e hoje a maturidade e o aspecto dos mistérios da vida. E quando nós nos deparamos com algumas questões que a gente não sabe, né, trazer respostas para elas, então o que a gente precisa mesmo é voltar para a fé. Por isso que eu falei que hoje a nossa lição seria vivenciar, né, o texto bíblico através da fé, né, que temos, né? E o pessoal lá de Tessalônica, eles estavam com uma questão, né? E a questão deles era que, olha, eles falaram, né, o tempo todo que o Senhor Jesus voltaria, e agora muitos estavam morrendo, esperando a volta de Jesus, e isso não estava acontecendo. Essa talvez não foi só uma crise da igreja de Tessalônica, né, mas até os próprios discípulos, né, quando eles saíram em direção a alcançar até os confins da terra, eles saíram na expectativa de que eles precisavam anunciar o evangelho o mais rápido possível, porque Jesus voltaria. E passado quase 60 anos, 70 anos, que a gente começou, então, a ver no texto bíblico aí escritos os evangelhos, né, a trazer o texto bíblico dos evangelhos escritos. Então, o texto lá de Tessalonicenses, ela vai falar aqui, primeiro, Tessalônica era uma cidade bem importante, né, do mundo antigo, da Macedônia, e Paulo permaneceu pouco tempo ali. Primeiro porque ele fala que ele e Silas trouxeram alguns problemas, não que eles quisessem, né? Porque ele estava acompanhado de Silas nessa viagem, e foi uma viagem muito tumultuada. E aí ele fala, então, que por conta dos tumultos que estava havendo, lá em Atos capítulo 14, ele fala que ele precisava, então, sair da cidade. E aí ele enviou Timóteo para poder estar cuidando ali da igreja de Tessalonicenses. Não era o primeiro envio de Timóteo. Timóteo já tinha sido enviado também à igreja de Éfeso e já tinha feito um trabalho com a igreja de Éfeso, e agora, então, ele vai para a igreja de Tessalonicenses, né, da Tessalônica. E, nesse texto, a gente encontra essa indagação dos irmãos, né? Até esse descontentamento que vinha de uma pergunta, se a gente pode assim colocar no texto, né? Eles estavam, ao mesmo tempo que eles tinham a fé, a esperança, e que, olha, essa fé trouxe mudança para a vida deles, eles aguardavam também a vinda de Cristo, mas estavam entristecidos, porque alguns estavam morrendo sem ter esta vinda. Então, e agora? O que ia acontecer com eles? E aí, então, nesse e agora, o que vai acontecer? Sempre surgiam, né, as dúvidas, e aí, então, Paulo precisa voltar, escrever, colocar alguém para poder acompanhar esses irmãos e dizer a eles, olha, a indagação de vocês do que adianta a gente crer em Jesus, esperar a sua vinda, mas nós estamos morrendo antes? Era essa a indagação deles, né? Nós estamos morrendo antes, os nossos estão morrendo antes. Então, do que adianta a gente ter todo esse processo se não vamos ver Cristo voltar na terra? E aí, então, o apóstolo Paulo traz para eles algumas lições, né, dentro do texto bíblico e dentro do livro de 1 Tessalonicenses, que nós queremos estar compartilhando. Antes disso, no versículo 13, aqui na minha Bíblia das notas de Wesley, ele fala assim, aqui torna-se extremamente clara a eficácia do cristianismo,
que não remove nem enche de amargura, mas modera suavemente a mais refinada de todas as afeições, a saudade daqueles que sentimos os falecidos, ou o nosso amor por eles. Então, ao mesmo tempo, isso traz um consolo, né? O versículo 13, Paulo inicia trazendo para eles um certo consolo. Olha, a vida com o Senhor Jesus não vai tirar de vocês a saudade daqueles que vocês estão sentindo, não vai tirar de vocês o amor pelas pessoas que já morreram. Pelo contrário, a vida, a nossa espiritualidade com o Senhor, ela vai estar acrescentando isso em esperança. Então, Paulo já inicia o texto, né, aí dizendo isso. Nós não queremos que vocês ignorem, né, aquilo que vocês estão sentindo em relação àqueles que já estão aí dormindo no Senhor Jesus. Então, o tema que 1 Tessalonicenses nos apresenta é o tema da volta de Jesus, ou a parousia. E o drama que essa igreja vivia era esse. Nós estamos vivendo, mas alguns estão morrendo sem que vejam o retorno de Jesus. Então, o que nós vamos fazer? E aí Paulo vem e diz assim, olha, primeiro, nós, enquanto homens e mulheres de Deus, nós precisamos combater a desesperança e sempre apresentar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que ressurgiu e é o fundamento de toda a nossa esperança. Então, primeira coisa que precisamos fazer, apresentar Cristo como Senhor e Salvador da razão, né, da nossa fé, e combater a desesperança. Segundo, precisamos reafirmar o nosso compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nós precisamos reafirmar sempre o nosso compromisso com o senhorio de Jesus Cristo. Terceira lição que o texto bíblico nos apresenta, e aí o livro, né, também vem trazendo isso, ele incentiva a comunidade a consolar-se mutuamente. Lá no versículo 18, depois que ele fala todo o processo do que ia acontecer, ele diz, olha, nós, os que vamos ficar aqui, nós seremos poucos. Terá muito mais gente para ressurgir, terá muito mais mortos do que aqueles que estarão aqui. Mas o que a gente vai fazer com esta palavra? Não é para desanimar vocês, não é para desanimar, pelo contrário, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, sejam consolados com estas palavras. Então, incentivar a comunidade a estar se consolando, né, diante das suas tristezas, diante das desesperanças que o dia a dia talvez pudesse trazer, né? Era o papel da comunidade estar se consolando. E, por último, o texto bíblico alerta a comunidade a uma vigilância. E essa comunidade precisava vigiar, especialmente naquilo que elas criam. O tempo todo, ele vem dizendo assim, olha, nós, os vivos que ficamos juntamente, aí ele vem dizendo, olha, como nós já conhecemos, olha, nós, juntamente com os mortos, seremos arrebatados. Então, o tempo todo, ele traz a razão da fé ali desses irmãos, né? Ele chama eles para a razão de sua fé. Então, a todo momento, ele chama os cristãos para poder dar razão ali da sua fé. E nós também, enquanto filhos e filhas de Deus, precisamos estar observando, né, na nossa vida e também dando razão da nossa fé. A pandemia, ela trouxe de volta, talvez, esse tema, né, da volta de Jesus, a parousia. A pandemia, ela trouxe de volta, talvez, o tema de que, olha, já está próximo do fim. Eu lembro bem lá no início, quando
as pessoas, né, nos países da Europa, Estados Unidos, estavam morrendo, e a gente, com todo aquele temor de que iria chegar, alguns irmãos, eu lembro que uma irmã, ela veio e perguntou, pastora, esse já é um sinal da volta de Jesus? Porque a gente precisa se preparar. Então, nós precisamos começar a estar falando na igreja que Jesus está próximo. Aí eu disse para ela, olha, nós precisamos sim, a todo momento, falar, orar, dar razão da nossa fé e vivermos preparados, né? Não é esse tempo que a gente está vivendo agora que vai nos preparar. É certo que muitas pessoas estão se convertendo, estão sendo preparadas, né? Está dando essa pausa aí na vida, no corre-corre, se voltando para Deus, muito mais agora do que em outros momentos. E esta semana, também uma pessoa falou, olha, isso já não é o fim? Já não é para o fim do mundo? Né? Aí eu falei, olha, se for para o fim do mundo e acabar, os recuperados, como é que eles vão fazer? Então, tinha só que morrer, né? Não podia ter recuperados. Então, falei, olha, não é ainda, né, para o fim, porque estão recuperando pessoas, né? São pessoas que estão recuperando. Então, a gente tinha só que morrer, se fosse para morrer só com esse vírus. E aí, então, no outro dia, eu não sei se vocês ficaram sabendo, aqui pertinho de Araraquara, a terra tremeu. Olha, a irmã voltou aqui. Pastor, agora a terra está tremendo. Falei, é verdade. Quando ouvires falar de rumores de guerra, quando a terra tremer e o céu se abalar, os filhos vão levantar contra os pais, isso é o que mais a gente tem visto, mas o texto bíblico continua dizendo, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Então, a gente precisa fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui, olha, segura a tua fé, tua esperança em Cristo, né? E saiba que, olha, ainda não é o fim, né, das coisas e de tudo aquilo que a gente está vivendo. É claro que, com as tragédias que nós passamos, que o mundo passa, e as pessoas, então, elas veem muito, né, no tema da morte e no tema da volta de Jesus, alinhado a essas tragédias, né? Então, aí elas costumam vincular muito isso. Mas o texto bíblico, ele nos desafia a continuar a nossa vida, consolando, exortando, tendo esperança, buscando mesmo a presença de Deus e estando firmados. E aí, então, ele dá, né, os passo a passo de como será isso. Olha, nós, os que ficamos, nós seremos poucos, mas os que estarão mortos, eles ressurgirão primeiro, voltarão com o Senhor Jesus, vão nos acolher, e aí ele fala, e aí então nós estaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Então, é um caminho, né, que a gente precisa esperar e passar por ele. E a gente só vai fazer isso como? Pela fé, né? Porque a gente, a olhos, né, da razão, a gente acreditar que, olha, todo esse povo que já morreu vai ressurgir, né? Pela razão, a gente acreditar que vai descer, vai vir pelas nuvens, e vai ser assim, ou vai ser assado, e a gente olhar, né, para o texto bíblico, só com a razão, a gente não consegue mesmo acreditar naquilo que o texto está falando. A gente vai dizer que é uma analogia, que Paulo, olha, ele não estava tão certo, né, daquilo que ele estava falando, né, que isso ele está falando, mas é para aquele tempo, não é para nós hoje em dia, no século XXI. E aí, então, a gente vai dar várias razões para que isso não aconteça. Mas nós entendemos os mistérios da vida e reconhecemos, né, os mistérios da vida como sendo pela fé. Assimilamos, assumimos pela fé, né, naquilo que nós temos vivenciado e naquilo que temos crido, né? E eu ainda digo mais, se for para a gente também só olhar pela razão, não vai ter razão, né, para a gente poder estar aqui firmado se a gente não confiar, né, que a gente, olha, nós vamos ter com Cristo Jesus um novo céu, uma nova terra, uma nova morada, uma nova vida.
né? Então, a gente não vai ter, né, razão para isso, para a gente poder estar aqui. Então, o texto de Tessalonicenses, ele vem também um pouco aí nesta linha. E aí, a lição, dentro deste texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, ela dá para a gente 3 verdades consoladoras. Na lição, na revista aí de vocês, né, que eu tenho também, na palavra que ilumina a vida, ela dá 3 verdades consoladoras para nós, filhas e filhos de Deus. E aí ela dá a primeira verdade consoladora para nós que nós devemos enfrentar os mistérios da vida na companhia de pessoas maduras. E isso serve para nós que cremos em Jesus, serve para aqueles que estão chegando na igreja, servem para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós só vamos conseguir assimilar, vivenciar, ter para a nossa experiência, se nós ouvirmos aqueles que já viveram, têm experimentado um pouco mais do que nós. Não tem nada que eu goste mais do que conversar com as pessoas que estão mais idosas, né? Os jovens a gente aprende muito nas gírias, nas coisas, mas você conversar com alguém que já tem uma experiência maior do que a sua, isso traz para você um renovo, uma esperança, né? A certeza de que, olha, valeu a pena. E aí o apóstolo Paulo, e as lições que nós tiramos para a nossa vida, através da palavra que ilumina a vida, olha, esteja com essas pessoas. Primeiro, por quê? Porque a gente não sabe o dia e a hora, ninguém sabe. Só o Pai, que o texto bíblico está falando em Mateus, capítulo 24, versículo 36, nem o Filho sabe. E aí, como que nós vamos lidar com esses mistérios da vida, nos aproximando daqueles que têm uma caminhada maior do que a nossa? Primeiro, através do cuidado, reconhecendo primeiro, né, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e depois tendo a perseverança para poder esperar com confiança no autor da nossa salvação. Então, o apóstolo Paulo fala isso para os cristãos a todo tempo, que, olha, não se deixem levar aí pelos ventos de doutrina, né? Você não pode se deixar levar por aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito da vida cristã, ou mesmo a respeito do retorno, da volta do Senhor Jesus, ou mesmo de como será a vida com o Senhor Jesus, a nossa vida eterna. Ele fala, não se deixem levar por ventos de doutrina. Na nossa caminhada cristã, é muito comum a gente encontrar pessoas que, olha, hoje ela está crendo nisso, amanhã ela já passa a crer naquilo, já disso, depois faz disso, e quando você vê, ela já não consegue mais dar a razão da fé, né? Por quê? Às vezes, por conta da transição, né, que ela vive, às vezes por conta de você estar ouvindo daqui, ouvindo dali, ouvindo de lá, né? E aí, então, você assiste um sermão que vai falar que, olha, você foi predestinado para a salvação assim, o outro que vai dizer que você não foi, aí ela fala, eu fui, hoje está predestinada, amanhã ela não está predestinada, hoje ela perde salvação, amanhã ela não perde salvação, hoje ela precisa passar pelo arrependimento, amanhã ela crê que todos nós, da maneira como estamos, seremos salvos, perdão geral para todo mundo, e aí então acaba que no final ela não sabe, no final ou durante a vida, né? A pessoa vive procurando respostas daqui e dali. O apóstolo Paulo alerta isso, e ele fala com os cristãos, né, que estavam chegando para a comunidade. Se apeguem, né, àquelas pessoas que têm maior convivência com o texto bíblico, né, que são mais maduras na fé. E ele fala isso até mesmo com o próprio Timóteo. Quando Timóteo foi lá para a igreja de Éfeso, ele falou com Timóteo, olha,
nessa igreja tem muitas pessoas que estão num caminho maior do que o que você já trilhou. Por isso, esteja atento com seus ouvidos abertos para ouvir e o coração também disposto para receber, né, para poder aprender com esses que já caminharam um tempo mais. Então, nós precisamos uma verdade, né, consoladora a respeito da volta de Jesus, né, para as nossas vidas, ou desse alcance da maturidade, aí nos mistérios da vida, é estar na companhia de pessoas maduras, né, caminhar do lado de pessoas que já tenham alcançado a maturidade. A segunda verdade consoladora que o texto bíblico traz para as nossas vidas e que a lição propõe para nós é que devemos enfrentar os mistérios da vida como se nós, pela fé, né? O pessoal de Tessalônica, eles foram desafiados a não viver da sua própria capacidade, da sua própria compreensão, mas enfrentar o tema da parousia, ou mesmo o tema da morte, né, que o conflito deles era esses dois temas alinhados. Então, enfrentar isso pela fé, né, dar razões da nossa vida, mas sempre confiar, né, naquilo que já aprendemos com o Senhor Jesus, naquilo que já desfrutamos com Ele, e também estar buscando isso e trazendo para a nossa vivência pela fé. E naquilo que nós não conseguimos alcançar, nós tenhamos o discernimento e a humildade de buscar em Deus, através do Espírito Santo, e pela fé nós conseguirmos, então, estar buscando e trazendo para a nossa vida e para os momentos que nós vivemos, né? E saber que, olha, a nossa capacidade ou a nossa habilidade humana, ela não traz, né, para nós esse consolo que a fé pode trazer, né, para nós e para a nossa vida no momento em que nós estamos passando. E, por último, palavra que ilumina a vida e a lição que este texto bíblico traz para a nossa vida, diz assim, que nós devemos enfrentar os mistérios da vida com os pés no chão. Claro que nós vamos ter enfrentamentos, né? Claro que nós vamos ter dúvidas a respeito da volta do Senhor Jesus, como eles tinham, né? Claro que nós vamos ter dúvidas de como será no céu, né? De como que, olha, vai ser, né, a nossa vida com o Senhor Jesus, a vida eterna aí com o Senhor Jesus. É claro que nós teremos dúvida, mas nós precisamos enfrentar e nós precisamos sempre ter para as nossas vidas esse pé no chão. Não fingir, né, que nada está acontecendo, não deixar, né, a vida nos levar, mas começarmos primeiro a trazer para a nossa vida esta promessa maior, né, que pela fé a gente consegue, e saber que os mistérios da vida, eles não devem nos enfraquecer ou paralisar a nossa espiritualidade. Pelo contrário, eles precisam nos levar sempre em esperança, a buscar e a enfrentar aquilo que nós estamos hoje vivenciando e dar razão para aquilo que nós vamos vivenciar na nossa vida eterna. Então, nós precisamos ter pé no chão para aquilo que nós estamos aí nos propondo a estar vivendo. E aí ele encerra, né, dizendo assim, em alguns momentos da nossa caminhada, pode ser que nós não tenhamos a resposta para todas as coisas. E não façam, as respostas que temos não façam sentido ou não traga conforto ao nosso coração. Por isso, é imprescindível, nesta hora, respirar fundo, colocar o nosso pé no chão e buscar ajuda. Como diz Hebreus, a fé é a certeza daquilo que não vemos, a convicção das coisas que esperamos
né, e a certeza daquilo que não vemos. Por isso, precisamos confiar na palavra, precisamos vivenciar a palavra, precisamos amadurecer na fé e nos permitir, né, que esses mistérios da vida sejam vivenciados por nós pela fé e que não venha desviar-nos do verdadeiro evangelho, né? Então, olha, temas como a morte, como a ressurreição dos mortos, como a volta de Cristo, não pode nos afastar do evangelho. Pelo contrário, precisa nos aproximar para que a gente consiga consolar outros, né? Para que a gente consiga estar consolando outros e buscando, né, através aí da vida de outros, o evangelho do Senhor Jesus, trazendo, né, o evangelho do Senhor Jesus para a vida dessas pessoas que ainda não se sentem consoladas, né, e que a morte ainda traz tanto desconsolo e desesperança. Então, a gente precisa ajudá-los também. E o apóstolo Paulo encerra o versículo 18, como eu já falei, dizendo isso, olha, é papel da comunidade, consolar e trazer essas palavras de esperança ao coração de cada um. E agora eu volto, né, para a Rosa, e para aqueles que quiserem, né, assim, nesta manhã também, está dizendo, né, aquilo que entenderam aí do texto bíblico e do que nós compartilhamos. Rosa? Bom, eu preciso, assim, reagindo, né, pastora? Obrigada pela sua palavra, né? E acho que as lições estão sendo muito estruturadas e eu acho que isso é legal porque ajuda a gente a pensar de uma maneira organizada. A minha reação primeiro que eu acho que Paulo faz isso de uma maneira muito interessante, magistral, né? Ele dá conta, assim, ele sente o problema e ele bota as coisas no lugar. A gente pode não gostar do que ele diz, mas ele tenta organizar e organiza de uma maneira interessante para a gente. Mas o que eu queria pegar era assim, um pouco antes da lição, né? Por que será que essa comunidade está preocupada com esse tipo de problema, né, pastora? E aí eu vou lá para a nossa constituição como seres humanos, e eu me dou conta assim, de que nós somos seres da pergunta, né? Nós somos seres que perguntamos sobre as coisas. Aliás, é isso que nos torna humanos, né? Assim, essa capacidade de perguntar, de questionar, de ir na minúcia, de ir lá no detalhe, para a gente se perguntar. A lição trata exatamente disso, né? Uma igreja madura é uma igreja que, na verdade, lida com os mistérios da vida. Então, assim, nós estamos trabalhando essa unidade, o que é uma igreja madura? Bom, entre outras coisas, preserva a tradição, se reúne, convive, já vimos essas lições. Hoje a igreja madura é uma igreja que consegue conviver com os mistérios da vida. Bom, isso é fascinante, porque como assim com os mistérios da vida? Por que nós, humanos, somos capazes de fazer isso? Nós somos capazes de fazer isso porque nós somos seres que resistimos à pergunta, né? Nós resistimos ao questionamento, nós perguntamos e ficamos assim, suspensos no ar, tipo, como é que é a resposta? Não tem resposta. A gente não morre porque não tem resposta. A gente segue perguntando e segue procurando. Essa característica do humano eu acho absolutamente sensacional e eu acho que é a coisa mais bonita que eu reconheço em nós, como humanos, como frutos do amor de Deus, né? Deus nos faz assim. Nossa constituição é essa, seres de pergunta. E eu sempre digo assim, isso nos caracteriza como humanos. Como também nos caracteriza como humanos sermos seres que procuramos formular respostas, que nem todas elas vão responder, mas nós somos capazes de formular, pelo menos tentativas, arremedos, possibilidades de respostas a essas perguntas, né? E isso é da ordem da criatividade humana, né? Hoje de manhã eu levantei, abri o meu celular e essas coisas que a gente recebe 1000 mensagens. Eu recebi uma coisa sensacional.
que depois, se vocês não conhecem, eu posso mandar. Alguém foi no Museu do Louvre e pegou as grandes obras. E aí deu vida para as grandes obras. Então, assim, Mona Lisa, né? Nós conhecemos lá o quadro maravilhoso. Bom, a pessoa que fez a animação, ela pensou assim, a Mona Lisa está cansada de estar ali olhando para o mundo daquele jeito que ela olha. Então, pega a Mona Lisa e estende ela sentada, assim, meio que deitada, descansando. Porque na pandemia ninguém vai lá, ela não precisa se manter bonita, arrumadinha do jeito que ela é. Bom, e assim sucessivamente em vários quadros. Bom, eu achei isso de uma criatividade despropositada, bom, é o humano criando, né? Olha que coisa linda, a obra em si já é maravilhosa, a obra de arte. Bom, o sujeito vai lá e interfere na obra de arte, faz outra arte em cima daquela arte. É muito interessante. Bom, então nós somos seres de imaginação e criatividade, nós respondemos, né? Veja, isso é alguém que está em casa, com um senso de estética maravilhoso, parado nessa pandemia. A pessoa deve ter pensado, bom, vou fazer alguma coisa aqui no campo da estética, e fez. Belíssimo. Então, assim, a segunda característica do humano é que nós somos capazes de ensaiar respostas, né? E a terceira é exatamente produzir essas respostas que, no fundo, vão criar novas perguntas, né? A nossa saga humana, a nossa caminhada como humanos, é essa caminhada de pergunta, responde, formula novas, e assim nós vamos, né? O cristianismo está aqui, né? Ele é uma resposta. Ele não é necessariamente a resposta para todo mundo, é para nós que aderimos a ele, né? Mas para o mundo como um todo, ele é mais uma resposta. Agora, quando Paulo trabalha, e aí quero chegar na lição mesmo que a pastora também nos apresentou, quando Paulo diz, há um limite para essa racionalidade, né? Para isso que eu estou falando que é pura racionalidade, há um limite para isso, e o limite para isso aponta para a experiência da fé. Esta é a glória do cristianismo, né? Porque o cristianismo vai nos apresentar uma resposta, um Jesus encarnado que vem para se aproximar, para responder, enfim. E isso é o diferencial do cristianismo em relação a outras religiões, né? Que para aqui, as outras religiões elas vão e meio que param, porque elas não transcendem, né? Porque elas não assumem o dado do mistério como resposta, elas morrem no mistério, vamos dizer assim. Então, eu queria dizer que isso é para mim, o mais apaixonante aqui da lição. Eu acho que a lição explora pouco essa parte quase da antropologia, do campo da filosofia, da antropologia, que eu tentei dizer aqui agora, porque eu acho que esse lado é o lado que me pega mais. Mas ele já vai direto para a questão teológica mesmo, que a pastora apresentou, e é o forte da lição, né? Vamos abrir para ouvir outras pessoas, então, porque eu só queria dizer isso, porque isso eu acho que é uma coisa que a mim me apaixona, eu gosto muito de poder explorar isso, né? Vamos ver quem mais quer falar e que coisas que a gente quer dizer sobre isso, tá? Vamos abrir os microfones todo mundo, e quem quiser ir levantar a mão e a gente vai conversando. Tem bastante tempo hoje, nós somos 10h50, olha, a gente está bem organizadinho, bem disciplinado hoje. Quem quer falar? Suzana, Darlene, Edna, Elane, Luciana, vou vindo para cá, né? Inayá, Luiz, Lucas, Ivonete, Lane, Rinalva. Quem quer dizer alguma coisa? Eu acho que a Edna aqui, ela está me acompanhando, rindo bem gostoso. Vamos lá, Edna. Fale. Diga alguma coisa além do seu sorriso, que já está dizendo uma coisa boa para nós. Já é legal de ver você sorrindo. Não? Abre o microfone, comadre. Abre todo mundo aí, vamos lá. Eu só estou aprendendo. Que aprendendo nada, tem muito para nos ensinar. Su, quer falar uma coisa, Su? Você chegou tão pertinho da tela que eu queria ouvir. Liga o microfone, amor. Não, liga o microfone. Eu cheguei pertinho por causa do microfone, meu bem. Claro que eu sei. O microfone estava desligado. Estou fazendo uma malandragem contigo, só para te falar. Eu sei. Provocação pura.
Quer responder a provocação ou não? Agora, no momento, não. Daqui a pouquinho, talvez. Luiz, fale, Luiz, que levantou a mão, né? Luiz é o disciplinado do grupo, ele fez bem bonitinho. Vai, Luiz. Primeiro, agradecer a pastora Laurilene pelo desenvolvimento desse tema, né, dessa lição, Difícil, que não né? é um tema muito fácil nesse momento, especialmente quando nós estamos vendo aí, quem acompanha as redes sociais, constantemente está sendo bombardeado nos meios evangélicos, pentecostais especialmente, por, digamos, profecias, né, por pessoas que tentam interpretar os sinais dos tempos, mas que em muitos casos distorcem, né, tentando adivinhar os tempos e as épocas, né? Então, seguidamente eu estou recebendo vídeos e áudios e textos, né, de pessoas que tentam ler estes sinais e dizer, bom, já tem gente dizendo que a volta de Cristo não passa de 2022, né? Eu, de fato, acho que a fé na volta de Cristo, né, é uma marca fundamental do cristianismo, né? Inclusive, um ramo do pentecostalismo, né, se desenvolveu muito por aí, né? Tá, inclusive, naquele símbolo da igreja quadrangular, né? E eu diria é do pentecostalismo clássico, né? Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo salva e Jesus Cristo voltará. Claro, alguma parte do pentecostalismo, especialmente do neopentecostalismo, hoje já não dá tanta importância para esta última, ou para esta quarta expressão, né? Jesus Cristo voltará. Porque não interessa, né? Se a prosperidade é aqui, nós estamos prontos e salvos aqui, são as que estão ganhando um bom dinheiro e tal, não precisa Cristo voltar. Nós já conquistamos aqui o céu, né? Em vida. Por outro lado, existe um ramo muito grande da igreja protestante clássica, né? E também do pentecostalismo clássico que está se debatendo, especialmente num tempo como esse que nos toca viver, né, na tentativa de dizer, nós estamos nos aproximando do fim, como a pastora bem mencionou, né, da irmã que procurou ela e tal, e com essa preocupação. Então, realmente, isso é um fato hoje e muitas vezes nos traz perguntas que são de difícil resposta, ou a gente não quer se envolver em polêmicas, né, e debater, porque quem traz geralmente são pessoas que realmente acreditam nisso. Já estamos na última hora, já estamos no último dia. E eu costumo dizer, sim, estamos no último dia, né, quando me trazem essa questão. Realmente estamos no último dia. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que a própria Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos. Então, quer dizer, falta 1000 anos ainda. Então, não temos que ficar, digamos, atormentando o nosso coração e a nossa mente com isso. E geralmente as pessoas trazem isso numa preocupação de que nós vamos ficar. Cristo vem, e se eu ficar? Essa é a pergunta. E se eu ficar? E a grande tribulação? E vem aquelas ideias milenaristas, né? Então, se vê que são pessoas que têm uma fé frágil, né? Uma fé frágil, que se preocupam se vão ficar, ao contrário de que deveriam estar se preocupando com cultivar a sua fé, a esperança e a paz no coração. Se Cristo traz paz ao nosso coração, então não temos que nos debater com isso, simplesmente viver a fé, viver a esperança e ter certeza de que as coisas estão nas mãos de Deus e que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele vai voltar hoje, amanhã, ou depois da manhã, ou daqui 1000 anos, esse não é o problema para nós. Isso não é um problema para nós, não é isso que nós temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com
a caminhada e a vivência da nossa fé a cada dia, a cada minuto, e aí estarmos, por certo, com o nosso coração tranquilo de que se Cristo voltar hoje, amanhã ou depois, nós estaremos com Cristo. Ou se nós morrermos, algumas pessoas hoje estão se preocupando com a morte, né? E aí, o que vai acontecer comigo? E alguns se preocupam com o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com meus familiares, né? Com aqueles que ficam. Então, as pessoas estão com o coração amargurado, com o coração abatido, né, nesse momento. E aí vem mais, em cima de tudo isso, né, esses profetas do Apocalipse trazendo constantemente. Como eu disse, eu recebo muitas vezes vídeo de várias pessoas, de alguns que mandam semanalmente, né, e fazem a leitura dos sinais dos tempos, porque o Mar Morto está secando, porque está florescendo o Mar Morto, porque não sei o que, essas coisas assim. Agora, realmente a comunidade tessalônica, né, é uma comunidade, um livro, uma carta, né, do apóstolo Paulo que nos ilumina nesse sentido do que fazer, porque os tessalonicenses estavam esperando a volta de Jesus para amanhã meio-dia, né? Eu tinha um professor, o bispo Paulo Lockman, foi meu professor do Novo Testamento. Ele sempre dizia: os tessalonicenses estavam esperando a volta de Jesus para amanhã meio-dia. Aí entrava com toda o comentário da carta, né, mostrando que o apóstolo Paulo traz outra. Ele não desconhece, Cristo voltará, e os apóstolos também estavam esperando que Cristo voltasse ainda no tempo deles, em vida. Então nós vamos dizer assim, já passaram 2 milênios, né? E Cristo não voltou. Eu geralmente tenho uma concepção: Cristo está voltando todos os dias. Todos os dias. Se nós não estamos nos encontrando com Cristo todos os dias, a nossa fé está vacilante. E a pastora muito bem colocou aquela questão de que nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina, né, e não focamos naquilo que é o essencial. Então, isso foi uma excelente lição, né, um tema super atual. Né, eu não sei se a revista De Propósito tinha esse tema agora, ou foi dentro do currículo que isso apareceu, mas realmente é uma coisa, uma questão super atual que nos toca possivelmente cada dia, e tem muita gente que está com o coração apertado com relação a essas questões. Nós precisamos ajudar essas pessoas a refletir seriamente sobre o assunto. Então, realmente, muito obrigado pela lição de hoje. Legal, Luiz. Eu acho que o Lucas levantou a mão antes, quando o Luiz estava falando, ou é impressão minha, Lucas? Oi, Rosa. Não, eu levantei a mão, mas foi para dar um oi aqui para minha filha aqui. Ah, desculpa. Já acabou de levantar da cama, né? Mas tudo bem. Como eu quero que vocês falem bastante na aula que vem, então aí a dele, a semana que vem é o Lucas que vai dar aula para nós. Venham preparados para falar, porque vai acabar bem cedo, tá? Eu penso que essa questão de Jesus voltar é para a gente ter uma ideia de finitude da nossa ordem, né? A nossa ordem, nosso jeito, o nosso sistema, ele é frágil e finito. Então, a gente não pode basear a nossa vida desse jeito que a gente concebe as coisas. Então, olha, Jesus vai voltar. Quer dizer, isso vai ser interrompido em algum momento, né? Para a gente não ficar achando que a gente é tanta coisa assim, né? Então, eu penso nesse sentido, que é cuidar do hoje, cuidar da vida no momento agora, né? O que é essencial, o que é primordial, né? A fé, o amor, né? A generosidade. Vocês sabem, minha mulher trabalha na UTI e está cuidando das pessoas de Covid. Como as coisas perdem o sentido, como os nossos troféus perdem o sentido de um dia para o outro. Né? Aquilo que a gente acha que é tão importante, a gente construiu tanta coisa. Essa semana ela estava conversando com um empresário de Piracicaba, que infelizmente, está lá e precisou ser entubado. E ele falou para ela, falou assim, olha, nessa cama aqui, né, então, e ele estava assustado, porque a pessoa que estava do lado, no leito do lado, faleceu, então ele mexeu muito com ele. É um lugar, o momento é terrível, né?
E ele falou para ela, olha, aqui, nesse momento agora, eu estou tendo um pouco de noção do que é que se tem valor na vida, né? Claro que o trabalho é importante, tudo é importante, né? Mas aqui, com o limite bem próximo, a gente a gente resume, a gente espreme e tem um pouco de noção do que tem valor. Então, eu acho que a volta de Jesus, né? A interferência da espiritualidade na história, eu acho que vai muito por esse caminho. A gente ter noção que os nossos troféus, a nossa caminhada, existe algo de essencial, né? Existe algo de não manifesto, né? Que a gente precisa olhar por esse caminho. Às vezes eu converso, né, com meu pai, principalmente, às vezes, como que é se preparar para a morte? A gente não sabe como é se preparar para a morte, né? Se fosse uma coisa que desse para a gente experimentar, depois voltar, então eu vou fazer diferente, a gente talvez se prepararia melhor, né? Mas acho que ter consciência da nossa finitude, da nossa pequenez, né? Da nossa... o mistério é tão maior, né? Eu acho que é um pouco se preparar para isso, olhar mais para o essencial, né? Do que para as coisas, né? Acho que é mais ou menos por aí. Lindo, Lucas, muito bom. Obrigada. Quem mais? A Lu. Quem? Quem mais? A Elaine pediu também. Vamos ver a Lu, a Elaine e depois a Inaya. Eu entendi que aí pediram, né? Vamos ver se é isso. Vamos lá, Lu. Eu queria voltar um pouquinho para o que você falou, Rosa, da importância das perguntas, né? E é mesmo. A gente lê que, inclusive, é mais a pessoa que sabe fazer perguntas, né? A pessoa inteligente, as perguntas certas, e isso é realmente uma característica da gente, né? Mas só que também a gente lê na Bíblia que a gente não vai ter todas as respostas, né? E que a gente tem realmente que exercitar fé nesse assunto, né? A gente não tem todas as respostas, mas também tem versículos que falam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu acho que é isso, continuar tentando aprender mais sobre Deus, tá em comunhão com Ele, tá nos relacionando com Jesus, amando, seguindo os mandamentos, e tem coisas que só fé mesmo, que a gente não tem as respostas e a gente tem que saber que não temos as respostas, né? Esse é o caminho que a pastora tomou, que a lição aponta para nós. É isso mesmo, né? Uhum. Bom, a Elaine queria falar, é isso? Tá. Eu queria falar, eu faço parte de um grupo de pessoas que perderam pessoas próximas, né? E eu vejo nesse grupo essas perguntas, né? Reincidentemente, todo dia as mesmas pessoas, a gente tenta dar essa resposta que a pastora falou, essa passagem mesmo de Tessalonicenses é bastante usada, né? Às vezes para tentar consolar as pessoas, né? Que estão vivenciando a perda. E as pessoas fazem a pergunta, depois leem isso, elas se acalentam naquele minuto, naquele segundo, e no outro dia a mesma pergunta: por que comigo, por que com ele, por que com ela, por que desse jeito, por que não do outro, entende? Então, assim, eu acho que essa lição, não acho que ela veio a calhar nesse momento, ela vem a calhar em todos os momentos, assim, ao longo da existência humana, porque todo dia é o fim para várias pessoas, e é essa dor que se fala para várias famílias, né? Todo dia, toda hora. Agora, a gente fala disso porque as pessoas usam a lição, como a pastora falou, nesse sentido do fim do mundo. Mas é o fim do mundo para várias famílias, antes da pandemia, durante a pandemia, mais agora, mais famílias, né? E depois que a pandemia passar também, né? Então, assim, o que eu observo, eu acho que foi você que falou, Rosa, que para o mundo, essa resposta cristã é uma das respostas. Para nós pode ser definitiva, mas para milhares de pessoas não é só mais uma. E daí ela vai buscar em outras respostas, porque essa resposta às vezes não acalenta momentaneamente, porque a dor continua, né?
para as pessoas que ficam e a preocupação quem foi, etc. E isso tudo. Então, assim, o que eu vejo esse tema, eu acho que é já que está falando da maturidade da igreja, eu acho que é um dos, eu não sei, por experiência minha própria, pode ser engano, mas que eu vejo das pessoas, talvez, assim, na minha opinião, é onde a igreja é mais imatura, assim, sabe? Onde a própria igreja foge do tema, eu vejo às vezes, parece que tem uma necessidade de demonstrar sempre uma alegria e uma esperança muito vivaz e não sei o quê, e às vezes não é isso que o outro que perdeu está vivenciando, ele não está vivenciando isso. Então, e eu vejo as igrejas assim, como um todo, né? As pessoas fogem muito desse tema, porque é um tema que, como a gente não tem resposta, eu acho que, pelo que eu vejo mesmo, quem estuda, passa a vida toda estudando, a resposta é a fé mesmo, né? E é aquela resposta que a gente não vai conseguir racionalizar. Então, por que que a pessoa tão jovem, por que que é criança, por que que, eu não sei, por que que aquela pessoa que era tão de Deus, por que que foi tão cruel, por que que essa morte foi desse jeito, entende? Então, assim, é o que eu vejo, o que eu observo de mais imaturo na igreja é poder lidar com essa questão, que é a fundamental, né, do cristianismo, é assim, há uma esperança depois da morte, mas, assim, eu vejo que existe uma fuga desse tema, sabe? Não é um tema que eu acho que tem a ver só com esse momento de pandemia, porque as pessoas estão relacionando com o fim do mundo. Eu acho que muitas pessoas até falam do fim do mundo como uma esperança, porque a pessoa já está vivendo um sofrimento tão grande que, de repente, esse fim do mundo, essa volta de Jesus, né, vindo agora, é uma esperança, entende? Eu não sei, Não, acho, Elaine, tu toca no ponto assim nevrálgico, porque este é o tema da falta, né? É o tema da injustiça, é o tema da dor, é o tema da violência, é o tema assim do que não se explica no humano, no sentido, não tem mesmo repórter. Nós temos que enfrentar a negação, né? O nada, a falta mesmo do sentido das coisas. Isso é sinal de maturidade, a solidão absoluta, a sozinhez, né? Tem um autor que se chama de, em vez de solidão, sozinhez. O ser humano é um ser só. E aí, como? Acessa a Deus pela fé, porque não tem outra saída. Então, esse é um tema nevrálgico, tu tem toda a razão. Eu acho que não é só um tema da imaturidade da igreja, é um tema da imaturidade civilizatória. Nós, como civilização, não sabemos viver com a falta. Nós temos que preencher todos os espaços, né? A gente está sempre se satisfazendo. E a insatisfação é insuportável. A grande maioria, a gente vê isso nos jovens, nos adolescentes, até nas crianças. Nos adultos nem tem que... Eu não vou dizer nem nos adultos, dos mais velhos, né? Porque a adultez parece que implicaria ter solucionado isso, que, na verdade, não solucionou, como tu mesmo dizes, né? Legal, bem legal. Onde que é o grupo? É um grupo virtual, né, que tu participa. É um grupo virtual, Deve ser bem interessante. Tá bom, vamos lá. Quem mais quer falar? Alguém tinha levantado a mão? Me atrapalhei agora. Não? É isso? Ivonete quer falar alguma coisa? Darlene? Darlene está levantando a mão. Eu só queria ler um versículo aqui que está citado, inclusive, no texto da lição do professor, de Deuteronômio 29, né, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. O mistério de Deus, né? Deus é mistério, né? Essa é um pouco da coisa, é isso. Assim, às vezes eu fico com a sensação de que nos compete sobreviver ao absoluto mistério de Deus, né? É tão absoluto que a gente não consegue acessar. Mas é isso que nos sustenta, é muito paradoxal isso, né? Vamos lá, quem mais, Edivaldo, alguma coisa? E a passar a palavra à pastora, ela está lá fechada. Vai falar, Edivaldo? Sim, vai.
Na verdade, no eixo da fala do Luiz e de outras falas que seguiram, eu queria também cumprimentar a pastora Laurilene pela exposição do tema. Como o Luiz diz, não é um tema fácil esse tema. E pelas falas de cada um, a gente vai percebendo como que não é fácil esse tema, né? Na verdade, eu fui, à medida que ela ia expondo, eu fui levantando alguns pontos. E acho que o primeiro ponto, assim, que a questão do juízo final não é uma coisa não é uma coisa tranquila assim de ser refletida e ser pensada. Acho que a Darlene já, quando ela lê a passagem que ela leu, já nos coloca diante dessa questão. Mas eu acho que é interessante a gente, talvez, num alargamento assim, a gente poderia pensar assim: toda a experiência do Antigo Testamento é a expectativa da vinda do Filho, né? A gente só entende o Antigo Testamento nessa expectativa, né? Na Torá, nos livros sapienciais, no livro dos profetas, principalmente. Então, a expectativa do Filho, ela sempre está no horizonte, né? Com o primeiro advento, Cristo vem, na verdade. Então, no Antigo Testamento se está na expectativa do primeiro advento. E aí, o evento do cristianismo é já com o primeiro advento de Cristo, né? Quer dizer, e aí que a gente entende o processo de formação do cristianismo, né? Da vinda, do advento e da própria ressurreição. E depois aí aparece um outro problema, que é da segunda vinda de Cristo, é o segundo advento. Acho que eu só queria, nesse primeiro ponto, chamar a atenção para essa longa duração, né? No fundo, há uma expectativa que ela está posta sempre, né? Para retomar a própria dimensão da Rosa, da questão da falta, né? Quer dizer, essa falta, ela atravessa o Antigo Testamento, atravessa o Novo Testamento e ela se apresenta na comunidade de Tessalônica e se apresenta para nós hoje também, na história, né? Afinal de contas, como é que vai ser essa segunda vinda, esse segundo advento, né? Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto, talvez para a gente pensar, o Luiz tocou na fala dele, que é a questão da mentalidade messiânica, né? A gente precisaria, talvez, pensar essa mentalidade messiânica no Antigo, no Novo Testamento, como ela se apresenta nas várias tradições cristãs, né? Eu diria assim, daquilo que vai se formando historicamente, e, ao mesmo tempo, como que isso se manifesta na história, e o Luiz trouxe isso, que é a questão dos messianismos. Então, por exemplo, a Idade Média ela vai ser recheada de messianismo porque se está perto do ano 1000, né? Aí o fim do mundo está próximo. E depois atravessa um longo tempo sem essas dimensões fortes de messianismo, e no nosso tempo, às vésperas do segundo milênio, aparecem os novos messianismos. Então, eu acho que é esse fenômeno que a gente tem que pensar do ponto de vista histórico e sociológico, né? Porque uma coisa é o messianismo do ponto de vista teológico. Nós estamos na expectativa do Cristo, né? Quer dizer, mesmo em que pese que ele tenha vindo, a expectativa está posta, porque se fala numa segunda volta, né? Mas tem a questão dos messianismos, né? E isso ganha configuração. Acho que os exemplos, né, da Laurilene e de cada um que foi falando, né, mostra como que o cotidiano está eivado dessa espera, né? Quer dizer, mas que ela ganha contornos no tempo e no espaço. E se a gente lembra do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, lá tem o venerável Jorge, que é o monge mais sábio do mosteiro, ele vai associando a vinda do Cristo às trombetas, né, com as mortes que vão acontecendo no mosteiro. É muito interessante rever O Nome da Rosa, de Humberto Eco, nessa lógica, né? É uma leitura que vai se fazendo na Idade Média. E o Humberto Eco, ele diz que o nosso mundo é uma neomedievalidade, porque nós estamos imbuídos de messianismos assim aos montes, né? O próprio Luiz faz aqui um exercício muito interessante de chaves para a gente
refletir os ramos do pentecostalismo, né? No ramo do catolicismo, quando a gente pensa isso, a gente introduz o tema dos novíssimos, que é pensar a morte, o juízo final e a experiência face a face de Deus, né? Então, seria interessante pensar como é que isso se dá nos ramos do protestantismo clássico, do pentecostalismo clássico e do catolicismo também, né? Porque, de um modo ou de outro, há leituras dessa questão. Eu acho que, por fim, talvez, né, quer dizer, isso sinaliza para nós que a pergunta quem é Jesus Cristo, ela não está respondida. É a pergunta que nós temos que refazer. Então, aqui a gente precisa de uma boa cristologia, né? Quer dizer, já que a Laurilene trouxe o conceito da parousia, que é o segundo advento, né? Que é um conceito técnico da teologia, quer dizer, mais do que nunca a gente precisa de uma boa cristologia no sentido de seguir perguntando quem é Jesus Cristo, afinal de contas, né? Quer dizer, claro que cada igreja, cada tradição tem que fazer isso, mas parece que isso se configura com uma necessidade ainda na cultura. E parece que hoje a teologia, mais do que nunca, ela é decisiva. Mas uma teologia que tem que ser feita com diálogo com as ciências, porque senão a gente cai nesses messianismos de que a Terra é plana, de que não precisamos vacinar, de que se vai virar jacaré. Veja, isso está presente no nosso cotidiano, mais do que nunca, né? Então, a gente tem que ter um bom diálogo com as ciências, com as sociais, as ciências da natureza, as ciências humanas, né? Um bom diálogo com a filosofia, temos que fazer isso, não há outra saída. E um bom diálogo com a teologia. Quer dizer, hoje, se nós não tivermos isso, acho que essa é a natureza da classe dominical, né? Quer dizer, é fazer esse diálogo com os temas sem perder essa dinâmica na cultura e reafirmar que sem a ciência hoje, né? Porque quando a ciência nasce, não se está em momentos de messianismo e de fim de mundo, né? Não está próximo do ano 1000 nem do ano 2000. E são os momentos auge assim de messianismos, né? A ciência ela nasce e ela aí vem cumprir esse papel então de salvar o mundo, né? A ciência vem quase que como uma força messiânica quando ela nasce, né? Ou seja, a ciência vem fazer as vezes da teologia. Por isso que o mundo moderno vai se relacionar de uma forma complicada com a fé, a ciência, etc, etc, né? Então, eu acho que quando a gente vê no texto, né, a Laurilene diz bem isso, dar a razão da fé, mais do que nunca está posto que nós temos que teologar, né? Teologar é dar a razão da fé. Agora, esse teologar hoje supõe o diálogo com as ciências, com todas elas. Não podemos ignorar aqui, nenhuma delas pode ficar fora desse processo. Com a própria filosofia, a própria teologia. Porque senão a gente cai nesses messianismos rasteiros da história, né? Onde o mundo vai acabar daqui a pouco, né? As trombetas já estão tocando, né? Quer dizer, o tsunami agora no Japão já é um outro prenúncio, né? De que estamos à beira do fim do mundo. Então, isso está no imaginário, né? Hoje, do nosso tempo, principalmente no contexto da pandemia. E essa é a loucura, né? Num contexto de pandemia, onde a ciência tem algo a dizer, há no imaginário um posicionamento contrário à ciência, em todos os sentidos, né? Quer dizer, e o mais grave é que isso vem do poder, né? Isso vem fundamentalmente do poder, né? Do poder que mostra que não é importante usar máscara, não é importante usar vacina, não é importante a ciência, né? Não podemos tomar vacina da China porque a gente vai virar jacaré, ou é coisa de comunista. Quer dizer, então, tudo isso está imbuído nesse grosso das coisas que o próprio Luiz foi sinalizando no sentido de que e outras falas, né, de que essas coisas estão aliadas às tragédias do nosso tempo. Né? Então, como é que a gente atravessa, né, perguntando quem é Jesus Cristo
e lidando com uma compreensão da realidade que nós precisamos. Quer dizer, essa travessia ela não é fácil, na verdade, né? Enfim, como é que a gente faz esse exercício, né? E, enfim, então um pouco esses pontos, mais no sentido da gente problematizar do que respostas, né? Quer dizer, na verdade, enfim. Legal, Edvaldo. Mais alguém que a gente pode contribuir, assim, né, para melhorar a discussão, não os fechamentos? A pastora está falando. Fale, pastora. Rosa, eu quero agradecer, mas dizer que agora, 11h30, eu tenho outra aula, então aí eu preciso sair, tá bom? Mas foi muito bom. Não, mas vamos fazer o fechamento, então. Quer amarrar, assim, já para a gente ir fechando? Não, vocês podem continuar discutindo, de repente alguém quer falar mais, aí depois vocês oram junto. É só eu mesmo que preciso sair. Tá bom, querida. Eu já tenho o link aqui já para colocar lá no tablet, e já ficam nervosos. Tá bom? E a Suzana também acho que tem que sair, porque ela ajuda lá, né? Tá. Eu também vou ter que sair. Não, mas eu acho que nós vamos encerrando mesmo. A pastora fica à vontade, sabe que ela tem horário, mas a gente já vai fechando, Luciana. Então, vamos... Porque, assim, todo mundo que tinha que falar, acho que já deu a sua contribuição, ou tem mais alguém para falar alguma coisa? Porque das mãos levantadas, eu acho que foi isso, né? Então, acho que a questão de hoje foi uma aula mais, assim, da gente levantar questionamentos, se posicionar um pouco nessa realidade dura que a gente está vivendo aí. E eu acho que daí, nesse sentido, a gente já pode ir caminhando para um fechamento. Estou correta nisso? É isso? Sim, sim. Vamos? Então tá. Então, vamos fazer a nossa oração final. Vou pedir que a Inaya ore para nós hoje, pedindo que a gente tenha uma semana abençoada, e especialmente diante dessa crise toda de saúde, né, Inaya? Que esse acho que é o nosso grande problema hoje. Vamos lá, então. Nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã tão radiosa que o Senhor preparou para nós. Amém. Muito obrigado a Deus por esse grupo tão maravilhoso que traz tantos questionamentos para nós. E, ó Deus, te agradecemos por tudo. Queremos te pedir, ó Deus, que esteja com todas as pessoas que estão nesse momento sofrendo, que estão, ó Deus, nos hospitais, que estão precisando, ó Deus, da tua ajuda, do teu consolo. Fica, ó Deus, com cada um deles, Pai de amor. Fica conosco também, nos ajudando, nos fortalecendo para enfrentarmos todas essas dificuldades, sempre amparados pela tua graça e pelo teu amor. Obrigada por tudo, Senhor, e dá-nos uma semana debaixo das tuas bênçãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então tá bom, gente. Uma boa semana para nós, não é? Tchau, tchau. Um beijo para todos. Obrigada por tudo. Foi ótima aula, maravilhosa. Até mais. Tá tchau, bom. tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Obrigada.